Bom dia, bom dia. Pronto. Vamos lá. Deixa o pessoal ir chegando aí, estamos ao vivo. Vamos lá pra galera da madruga. Bom dia, bom dia. Deixa o pessoal ir entrando aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Deixa o pessoal ir entrando aí, que hoje é o dia da preguiça. Dia 2, né? 7h30 da manhã. Pronto. Tudo bem, mãe? Bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Patrícia, nós temos um encontro em breve, né? Seja bem-vinda. Feliz ano novo para vocês. Tá, estamos aqui no nosso primeiro papo matinal de 2025, não é isso? E o primeiro em Salvador também. Primeiro papo matinal em Salvador. Estamos aqui quase que num estúdio improvisado. Estamos aqui num estúdiozinho improvisado aqui no hotel, enquanto ainda não tenho minha própria casa. Vamos lá, eu vou falar com vocês hoje aqui sobre o início do ano, né? Muita gente gosta de conversar, né, sobre esse período agora. A gente fala muito de propósitos. Né, no início do ano. E a gente pode até pegar um gancho, né? O Papa esse ano decretou o jubileu do ano da esperança, né? Do ano da esperança. Digamos que esse ano é o ano do roteirista, o ano dos projetos. Ah, você tá em Peraí, é Arraial do Cado ou é Arraial do Cabo? Você tá pelo Rio de Janeiro, Patrícia? É isso? É isso mesmo? Feliz ano novo, feliz ano novo. Que legal. Bem, né? Então vamos lá, seguindo aí. Ah, que legal, pô, que pena. Você chegou no Rio de Janeiro, eu saí do Rio de Janeiro. Que pena. Aproveita, Arraial do Cabo é maravilhoso. É muito gostoso aí. A região dos lagos toda em geral aí, né, do Rio de Janeiro é muito boa. Gosto muito daí. Praias maravilhosas. Deve estar lotado, né? Assim, eu acho que é o único problema aí do Rio nessa época do ano é que deve estar lotado. Poxa, que pena. Só que você chegou aí, eu saí, né? Vim para Salvador. É uma pena. Que bom. Vamos lá. Deixa eu falar com vocês aqui. Então, né? Começou o ano, e agora, né? O que a gente faz? Tem que fazer um monte de propósito na vida. Começa essa coisa toda, né, de ano novo, vida nova. Há muita esperança envolvida da gente mudar algumas coisas que foram ruins. E às vezes nos falta, muitas das vezes o que nos falta é método, né? É sempre aquela mesma realidade. A gente faz milhões de planos, cria milhões de esperanças. No entanto, chega ao fim de um ano, a gente experimenta um pouco aquele sentimento de frustração, né? Pô, obrigado, Débora, obrigado. E aí o que acontece, né? Tá errado, Maurício, a gente fazer um monte de propósito. Tá errado a gente ter esperança num ano novo, na possibilidade das coisas serem diferentes. De forma alguma, né? Eu sou o primeiro a dizer aqui sempre para vocês, né? Aquela frase de Romanos que diz assim: a esperança não decepciona.
Então sim, nós devemos ter muita esperança. A esperança ela é fundamentada, no entanto a esperança ela é fundamentada na nossa fé, né? Naquilo que nós cremos. E essa esperança, ela não pode ser vazia. Então, sim, quando a gente tem esperança em coisas que são completamente desconexas da nossa realidade, da nossa circunstância, essa esperança vai nos fazer mal. Mas uma verdadeira esperança, uma esperança fundamentada em algo sólido, sim, essa esperança, sem ela, nós não conseguimos ter nenhuma mudança na nossa vida, nós não conseguimos empreender nenhum projeto. Então sim, é muito importante nós fazermos propósitos. Mas aonde que eu vejo que está o maior erro das pessoas? É no passo anterior, é no passo antes dos propósitos. O que acontece? Os propósitos eles precisam ser alimentados nas nossas crenças, em uma fé. E aqui eu não estou falando de nada religioso, por mais que esse nome já tenha essa conotação muito grande, né? Quando a gente fala de fé, a gente já pensa logo em religião. Mas observe que grande parte dos seus atos, dos meus atos, dos atos de qualquer ser humano, ele é baseado em fé. Nem tudo aquilo que a gente age na vida, nós agimos porque já cremos, melhor, porque já temos uma certeza científica ou apotídica, né? Inquebrantável sobre alguma coisa. Veja, por exemplo, eu levanto e eu tomo um café para poder me despertar um pouco, porque eu tenho já a crença de que café acordam pessoas, né? Café dá aquela energia, dá aquela disposição, não é verdade? Às vezes você acorda e você diz assim, poxa, eu fico um pouco fraco, eu preciso comer alguma coisa. Você não tem nenhuma prova científica, por mais que elas existam, tá? Mas você tem uma experiência, é empírico isso para você. De alguma forma você sabe que comer alguma coisa vai te dar um pouco de energia, vai te despertar. Então grande parte das coisas que nós decidimos na vida, eles não estão dentro do campo das coisas, digamos assim, analíticas ou lógicas. Eles estão dentro do campo da crença. Você faz isso porque você aprendeu assim com seu pai, porque você viu acontecer no mundo dessa forma. Então, antes mesmo de nós fazermos propósitos, nós precisamos pensar se esses propósitos eles estão alinhados com algo que nós cremos. Ah, Maurício, mas pensa comigo, Maurício. Se eu quero mudar de vida, eu preciso fazer propósitos que descasam daquilo que eu acredito. Porque aquilo que eu acredito está viciado, está me levando para um lugar ruim, né? Eu não tenho tido uma vida legal. E é verdade, né? As ações que nós fazemos no mundo, as ações que o personagem faz no mundo, ele muda sim as verdades que nós temos no nosso interior. Por exemplo, eu digo para as pessoas, né? Como é que eu começo a comer coisas que eu não gosto? Começa comendo, né? Comendo. Come, senta lá e come uma vez, duas vezes, experimenta no palco aquilo e aquela crença vai mudando dentro de você. Como é que você começa a fazer atividade física? Normalmente você não tem vontade de fazer. Você vai lá e começa a fazer. E aí, aquilo que era desagradável, com o tempo vai ficando agradável. O teu personagem no palco vai experimentando aquilo e aquela verdade vai mudando dentro do teu crítico. Tudo bem, mas nem tudo na vida é assim. Nem tudo na vida. Basta você começar a fazer e depois você começa a entender. Há necessidade, sobretudo, de que antes nós tenhamos uma mudança de mentalidade, né? Nós tenhamos convicção dos valores que nós estamos buscando. Então, por exemplo, se eu quero nesse ano de 2025 ser um pouco mais generoso, ser um pouco, por exemplo, mais laborioso, trabalhar melhor, eu quero trabalhar melhor, né? Seja porque eu preciso ganhar mais dinheiro, seja porque eu preciso estar um pouco mais em paz com a minha consciência em relação a isso. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é criar dentro de você o valor do trabalho. Não adianta você querer buscar um trabalho melhor se você mesmo não tem convicção de que aquilo precisa mudar dentro de você. Então, é importante que a gente ganhe convicção dos valores, né? Convicção daquilo que a gente quer mudar, daquilo que a gente quer conquistar na vida. Por exemplo, pode ser que nesse ano você queira melhorar um pouco mais a sua questão da tua vida familiar, o teu relacionamento com a tua esposa, o teu relacionamento com os teus filhos. Mas antes de você querer mudar isso tudo, é necessário que isso seja um valor para você.
E aí eu digo assim, Maurício, mas se eu estou falando aqui para você que eu quero mudar, isso já é um valor para mim. Não, 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 não. A gente precisa sair dessa superficialidade e entrar profundamente para a gente realmente querer aquilo. Realmente querer aquilo. A gente vive numa sociedade, meus amigos, onde nós somos influenciados de todos os lados, né? Eu acabei de chegar aqui em Salvador, né? Estou falando para vocês. E eu tô aqui bem na região do Farol da Barra, né? Então, imagine, além de estar numa área bem turística, eu tô numa área de muitas festas, né? Ontem aqui teve um show da Daniela Mercury aqui, bem no Farol da Barra, bem em frente aqui, de onde eu tô. E uma das coisas que você observa quando você vê a multidão, você observa uma coisa chamada moda, tendência. Como que o ser humano ele está sempre procurando um grupo para ele se aliar. E isso acontece normalmente por um nível de consciência muito baixo. É engraçado, o meu filho até falava comigo assim, né? Pai, as pessoas se vestem igual, elas se comportam igual. Eu falei, meu filho, o nome disso é cultura, o nome disso é a tendência, é a moda. As pessoas, elas sempre estão, por conta dos seus buracos afetivos, tentando se encontrar em um grupo. E o que é muito perigoso na nossa vida? É quando essa tendência de termos uma tribo, um grupo, ela supera a necessidade que nós temos de sermos aquilo que viemos ser nesse mundo, únicos. A necessidade que nós temos de dizer um eu. Eu sempre cito aqui com vocês, e falo isso também na terapia, daquele estudo feito pela enfermeira australiana que trabalhava com pacientes terminais, e que ela resolveu tentar estudar o que fazia as pessoas mais se arrependerem ao fim da sua vida. E a conclusão que ela chegou foi que a maioria das pessoas, elas não se arrependiam de não terem conquistado alguma coisa, de não terem sido bem-sucedidas no seu emprego, nem mesmo bem-sucedida na sua família, bem-sucedida nos seus relacionamentos. As pessoas se arrependiam de não terem vivido a própria vida, de terem dado essa chance, né? Terem perdido essa chance de dizerem eu na vida. Elas têm a impressão de no final da vida terem vivido como se fossem conduzidas por uma massa, por um bonde, por um trem. Um trem da cultura, um trem da cultura de massa, um trem da opinião dos outros. Então, ou seja, se tem um grande propósito que a gente precisa fazer na nossa vida, são dois grandes propósitos que eu sugiro para esse ano. O primeiro deles é, seja extremamente sincero. Comece esse ano sendo extremamente sincero com você mesmo e com a vida. Grande parte das mudanças importantes da nossa vida, elas exigem esse passo primordial e inicial chamado sinceridade. Eu preciso ser cruelmente sincero comigo. Então, eu preciso olhar para a minha vida e ver o seguinte, cara, se eu estou passando aqui horas a fio na frente da televisão, vendo série, fumando, usando alguma outra substância, assistindo pornografia, eu preciso ter a sinceridade de falar o seguinte, olha, cara, eu estou viciado nesse troço. Porque se eu não tiver essa sinceridade, eu não começo um processo terapêutico, entende? Ou a sinceridade de começar o ano e dizendo o seguinte, olha, eu preciso de ajuda porque isso aqui eu não consigo resolver sozinho. Então eu preciso de uma terapia, eu preciso de um apoio, eu preciso de alguém que me ajude a sair desse buraco. A gente precisa ter a coragem, né? A coragem de ser sincero. Esse é o princípio de toda cura, né? Não existe cura psicológica se a gente não começa pela sinceridade, por conhecer essa verdade. Inclusive, muitas das vezes, dentro do processo terapêutico, na terapia, esse é o primeiro grande trabalho do terapeuta, de levar o seu paciente a ser sincero consigo mesmo. Uma das técnicas terapêuticas, né, do início que o homem começou a olhar para si mesmo, está lá na República de Platão, né? Quando Platão faz na conversa, né, aquele processo de anamnese. O que é esse processo de anamnese que hoje se utiliza tanto na medicina? Platão vai fazendo o seu interlocutor a falar a verdade sobre si.
Tá entendendo? Então não existe cura se não tivermos a verdade. Então, essa é a primeira recomendação que eu dou assim para o início do ano. Se você tem um grande propósito a fazer seja sincero consigo mesmo. E o segundo grande propósito é o tema dessa live, né? É o tema principal dessa live aqui, que é o seguinte: cara, comece um ano saindo dessa cultura de massa e se aprofundando naquilo que fundamenta os seus valores, aquilo que você sabe que é a verdade, mas você ainda não investigou ainda com sinceridade, com profundidade sobre alguma coisa. É preciso que nesse ano nós desenvolvamos essa capacidade de dizer eu, de tomar decisões. E para isso, muitas das vezes, será necessário andar na contramão, né? Ontem teve para quem não sabe, vou contar um pouquinho aqui para vocês da minha vida, né? Quem já me acompanha aqui há um tempo já tá, principalmente quem acompanha os stories, já tá por dentro, né? Se no ano passado, no outro ano, eu residi em Manaus, né? Eu sou militar, então eu morei 5 anos em Manaus. E no ano passado eu fui ao Rio de Janeiro para em 2023 fazer um curso, né, de carreira que precisei fazer, em 2023. E ao final de 2023 havia uma decisão muito grande a ser tomada, né? De permanecer no Rio ou de sair do Rio. Minha família está toda no Rio de Janeiro, meus pais residem no Rio de Janeiro, meus tios, os parentes da minha esposa também. E nós tomamos a decisão de sair do Rio de Janeiro, né? E conseguimos aí, por graça, essa oportunidade de retornar à Bahia, já que moramos aqui de 2012 a 2015. Nós moramos aqui em Salvador. E voltamos para cá agora. Muitas pessoas falam comigo: Maurício, mas que loucura, né, cara? Vai fazer uma mudança, 5 crianças, um bebê ainda, né? Porque o Bernardo ainda tem 1 ano. Mudar a vida toda. Eu tenho 10 anos de casado e 9 mudanças. Dentre mudanças na própria cidade e mudanças aqui. Ah, Maurício, você recomenda essa mudança? Não. Cada vida ela é única e nós precisamos olhar a circunstância. Na minha circunstância, essa mudança ela era muito importante, exatamente para que eu pudesse alicerçar na minha vida e na vida da minha família alguns valores. E aí, chegando aqui em Salvador, né, nós chegamos na mudança do dia 30 para o dia 31. Foi um dia que nós conseguimos uma passagem mais barata, direta, que era importante para os nossos filhos, né? Fazer uma viagem um pouco mais curta. E óbvio que chegamos aqui para a virada do ano sem ter nada, né? Assim, sem ter nenhum planejamento. Arrumamos aqui, encontramos alguns amigos aqui, conseguimos pelo menos passar o fim de ano aqui próximo de onde nós estamos, já que estávamos todos muito cansados da viagem. E esse ano tem sido um ano de mudanças aqui na minha vida, né? Isso por quê? Porque eu preciso mudar também na minha vida, assim como cada um de vocês, alguns conceitos viciosos, algumas coisas que não vêm fazendo bem para mim, não vêm fazendo bem para minha família. E toda mudança, ela precisa de uma reflexão. Antes de eu começar a fazer propósitos desesperados, esse ano eu vou à missa todos os dias, esse ano eu vou começar a correr. Eu sempre lembro de um comandante que falava comigo o seguinte, né? Quando eu estava indo para o aperfeiçoamento, ele me disse assim: aperfeiçoamento, um ano que você só estuda, não dá serviço, é o ano dos projetos inacabados. Nesse ano todo mundo começa a fazer atividade física, todo mundo começa a tocar flauta, tocar bateria, né? A ajudar na igreja, a fazer curso de inglês. E pior que é verdade mesmo. Grande parte das coisas da nossa vida falham, fracassam, porque a gente não planeja, porque a gente não solidifica aquela crença da necessidade daquilo ali. Então, antes mesmo de, por exemplo, eu tomar a decisão de trabalhar mais, de trabalhar menos, de estar mais tempo com a minha família, de começar um plano de vida no qual eu comece a me dedicar um pouco mais à religião, ao estudo, é necessário você se perguntar o seguinte: o porquê que eu quero fazer isso? Solidificar esses alicerces da verdade, do porquê eu estou fazendo aquilo, da crença, da necessidade daquilo ali. Porque se eu só faço aquilo ali por um desejo passageiro, por uma emoção passageira no meu coração, eu estou fazendo isso por moda, você está entendendo? E moda passa.
Moda é uma característica do tempo. Moda é temporal. A moda passa. Então que os seus propósitos não sejam modas. Até porque grande coisa do que a gente fala aqui, e do que a gente fala aqui nesses 39 papos matinais que nós já falamos, eles estão longe de serem moda. Muito pelo contrário, são coisas que são combatidas aí na grande mídia, são combatidas aí no senso comum. Então se você quer aprender a começar a andar na contramão, a primeira coisa que você precisa fazer é ser sincero consigo mesmo. Eu preciso disso. Segundo, como eu solidifico essa crença? Ontem teve uma experiência muito interessante, porque ontem foi dia 1º, dia da Santa Mãe de Deus, né? Então é um dia de preceito. Para nós católicos aqui é dia de missa. Óbvio, né? Eu estou num lugar onde eu conheço pouco ainda e eu estou sem carro ainda. Então, já no dia 31 eu falava com a Regiane, né? Olha, é importante amanhã a gente ir à missa, vamos se organizar para ir à missa. E para quem tem uma vida com 5 crianças, morando num hotel, numa cidade que a gente não conhece, entendam, os planejamentos eles são mais densos e mais complexos. É roupa para 5, é comida para 5, tem que administrar o sono dos 5, tem que administrar a energia deles durante o dia que precisa ser gasta também, são crianças. Então, a vida de uma família numerosa não é uma vida que encaixa muitos eventos num dia. É necessário que você os programe para que você possa fazer tudo com equilíbrio. Então, desde o dia 31 a gente já conversava da importância de ir à missa no dia 1º. Vamos à missa no dia 1º. Ok, tudo certo. E onde nós vamos, né? Então começa aquela saga, vamos procurar a igreja, tal. No final das contas, a gente só encontrou uma missa possível para a gente ir, e eram uns 25 minutos de caminhada, já que a gente está sem carro. Pronto, mas a gente esqueceu de que no dia 1º havia um show aqui no Farol da Barra, um show da Daniela Mercury. E para quem não sabe, né, a Daniela Mercury, ela reúne em torno dela assim, pessoas que acreditam nas coisas que ela mesma propaga. Então, assim, é um show que reúne pessoas que definitivamente não comungam dos nossos valores. E a hora da missa era exatamente bem o horário da concentração para o show. Então aconteceu uma cena muito interessante, porque eu estava assim, indo numa direção com um carrinho, 3 crianças, eu e minha esposa, todos vestidos para ir à missa, na contramão de um fluxo de pessoas descendo para o show, de homossexuais de mãos dadas, de pessoas com roupas bem assim, bem imorais, né? Não tem uma outra palavra para dizer assim, bem se ofertando a questões sexuais. E longe de ir julgando essas pessoas, né? Porque as pessoas confundem isso, né? As pessoas confundem o que é juízo e o que é julgar. Eu não julgo ninguém. Cristo nos proíbe nos proíbe não, nos recomenda que não julguemos, né? Porque com a mesma medida com que julguemos, seremos julgados. Mas julgar é diferente de fazer juízo, tá? Julgar é dar uma sentença. Todo julgamento, ele requer um condenado ou uma absolvição. Então eu não julgo ninguém, não estou julgando ninguém aqui dizendo o seguinte, fulano está indo para o inferno, ciclano, não é isso. Mas juízos são impossíveis nós não fazermos. E não só é impossível, como é recomendado que façamos, porque é pelo juízo que nós nos orientamos no mundo. Então eu preciso sim olhar para uma realidade e dizer o seguinte, cara, isso aqui para mim é certo, isso aqui para mim é errado. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. É bom fazer isso daqui, é ruim fazer isso daqui. Então quando a gente olha exemplos, eu olho para um exemplo diante de mim e digo o seguinte, cara, essa vida eu não quero ter, essa vida eu sei a consequência. Fazer isso aqui eu sei para onde isso vai me levar. Isso não tem nada a ver com julgamento. Então é óbvio que eu ia fazendo juízos, né? E no instante que a gente caminhava, obviamente estava preocupado um pouco com a segurança das crianças, a gente caminhando nessa contramão, mas também fazendo os meus juízos sobre que escolha eu estava fazendo da minha vida. E é óbvio que às vezes os juízos também nos enganam, né? Afinal, eu estava ia andar 30 minutos, carregando 3 crianças num carrinho, outras 2 crianças de mãos dadas, com uma roupa um pouco mais a rigor, dentro de um calor de Salvador. E a gente vai se perguntando, cara, eu tô indo para ir para a missa, né?
pessoas estão indo lá com cerveja na mão, indo se divertir. Mas naquele instante, o meu juízo real mesmo era o seguinte: esse é o propósito da vida, entendeu? Para mim, nesse ano. Há muitas coisas em que eu preciso andar na contramão. Na contramão. Estão todos indo para cá, para diversão, pro esbaldamento, para uma vida às vezes desregrada, de bebida, até sexualmente desregrada. E eu preciso ir para o outro lado, e esse outro lado me custa, entende? Talvez essa seja a tua história também. Talvez hoje, isso aqui que eu estou falando, seja o teu início de ano. A necessidade de tu andar na contramão, de você seguir aquilo que convencionalmente não é o que as pessoas que estão ao teu redor querem seguir ou querem viver. Só que isso tudo precisa ser precedido daquilo que eu falei para vocês. Você precisa olhar e encontrar um valor naquilo. Se a gente pega a passagem bíblica, a gente vai ver naquela passagem onde se encontra um tesouro. Primeiro a gente encontra um tesouro. Primeiro a gente tem consciência de que aquilo é um tesouro. Depois a gente vai lá e enterra, né? Depois a gente vai lá e guarda no banco. Então, quem encontra um tesouro, a primeira coisa, o primeiro movimento interior que acontece para ele é a percepção de valor. Então, um grande objetivo desse perfil e do Papo Matinal, sobretudo nesse início ainda, eu considero ainda um início, 39 papos matinais, mas o que eu quero? Eu quero que vocês percebam o valor de algumas coisas. É muito comum, assim, sobretudo aqui, não é muito comum, eu não vi muitas famílias numerosas, né? E aí a gente vai andando pela rua, até mesmo nessa contramão que eu ia andando, as pessoas vão olhando e assim, é que é verdade, muitos passam com indiferença, alguns passam com um olhar de julgamento, né? Alguns de inveja, mas o normal mesmo das pessoas é abrir um sorriso espontâneo quando vêm as crianças. Elas vêm com perguntas um pouco toscas depois, né? De, e aí? Tá esperando a menina, né? E aí, já parou? Já fechou a fábrica? Essas perguntas eu já tô até acostumado. Se eu encontrar você um dia, eu vou ouvi-las sem nenhum problema, com toda a paciência do mundo, com todo o amor do mundo. Mas você vê, pelas próprias perguntas, aonde está o valor das pessoas, né? O que elas valorizam. Quando uma pergunta me diz, já fechou a fábrica, eu sei que essa pessoa está preocupada com uma coisa chamada economia. Economia. Ela está se questionando ali como eu dou conta para sustentar as 5 crianças. E é óbvio que numa conversa superficial eu não consigo explicar para elas que hoje as pessoas não conseguem dar conta, na grande maioria das vezes, porque valorizam uma série de coisas que não deveriam valorizar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Fazer uma festa de criança hoje num salão de festas, por exemplo, no Rio de Janeiro, custa ali em torno, às vezes, de 5, 6 mil reais. Mas quem disse que criança precisa de festa em salão de festa? No entanto, você cria isso como uma espécie de necessidade. Enfim, não vou fugir muito do assunto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é necessário, para muitos dos valores que a gente hoje aqui, o principal objetivo aqui do Papo Matinal é criar em vocês essa noção de valor de coisas que o mundo não valoriza mais. Por exemplo, num mundo hipersexualizado, quem hoje fala sobre a castidade? Quem hoje valoriza a castidade? Num mundo hoje tão avarento, quem reconhece o valor da generosidade? Mas eu digo para vocês, as pessoas não reconhecem esse valor porque elas perderam o olhar espiritual da vida. As pessoas estão sem metafísica. Elas só enxergam valor em coisas materiais. Só que assim, essa percepção de valor ela é muito baixa, porque basta você olhar a única certeza que você tem nessa vida, que é a morte. É a morte. Se você não morreu, um dia você vai morrer. Ao seu redor, algumas pessoas morrem todos os dias. E quando você olha a finitude da vida, quando você esbarra nesse limite, você percebe que só uma coisa pode te salvar disso. Eu não estou falando de religião, eu estou te falando de algo transcendente, de algo espiritual. Somente isso pode vencer a morte. Somente essas coisas vencem a morte. Somente as coisas espirituais.
E a gente precisa se perguntar quais são os tesouros que nós estamos ajuntando. Então, quando uma pessoa me faz uma pergunta como essa, né, tipo assim, fechou a fábrica, né? O que eu vejo que a pessoa está preocupada? Ela está preocupada em viver o agora, né? Em poder viajar para BC no final do ano, né? Descer para BC. As pessoas estão preocupadas, né, em ter um carro do ano, em ter um conforto do seu lar. Só que essas não estou dizendo que isso é ruim, tá? Entendam? Isso não é ruim. Mas essa não foi a escolha que eu fiz. Não foi o investimento que eu fiz na minha vida. O investimento da minha vida foi em outras coisas. Foram em coisas que não passam, que duram. O sorriso dos meus filhos, a formação de boas pessoas, o convívio familiar, tudo isso não tem preço, né? Vamos parafrasear, já que estamos aqui nessas épocas de modinhas, né? Então vamos lá, tudo isso é de graça, irmão. Então, o que acontece? É andar na contramão. Essa de repente é o desafio da maioria de nós, né? Andar na contramão também na criação dos nossos filhos. Eu, por exemplo, estando aqui, em alguns momentos, obviamente, a vida vira um pouco um caos, né? Eu fiz questão de colocar aquela foto, quem viu a foto da chamada da live, tá aí? Quem não viu, vê depois lá o story, vocês vão ver. Fiz questão de botar lá, cara, o Antônio caindo de sono, a Regiane um pouco descabelada, né? E o tema é sugestivo nesse aspecto, né? Começou o ano e agora? Tá tudo bagunçado ainda, eu não fiz grandes propósitos, a minha vida ainda tá meio que uma zona, tá uma correria. E aí, como é que a gente faz? Então, algumas coisas é necessário a gente mudar também, a gente ir percebendo o que nos desorganiza, o que nos desordena na vida. Eu estava olhando para a minha vida aqui e estava vendo, né? Assim, por mais exigente, por mais que a gente estude parte da educação dos filhos, eu estava olhando e falando assim, cara, quantas vezes eu estou nessa jornada sem a certeza dos bens que eu estou buscando e estou buscando isso na validação dos meus filhos, né? Olha que legal, que testemunho interessante aqui, né? Olha que interessante. Eu acho isso bacana, assim, do ao vivo, porque a gente tem a oportunidade de ler os comentários, tá? A Débora tá falando aqui, eu já pensei assim. E hoje eu me arrependo demais de ter tido apenas a Rafaela como filha. Muitas das vezes isso nem é culpa nossa, né, Débora? Às vezes é o espírito do tempo, é o espírito da onde a gente vive. Eu lembro que quando eu me formei na Escola Naval, era tenente ainda, né? As Forças Armadas às vezes também são esse caráter de uniformização, né? Me diziam, o oficial de marinha casa como capitão-tenente e tem no máximo 2 filhos. Por quê? Porque a gente está julgando as coisas de uma forma econômica. Capitão-tenente é o período em qual você tem um salário um pouquinho maior, ainda não é o maior salto da carreira, mas já é possível se casar e no máximo ter 2 filhos, que é o que o orçamento permite, né? Mas o orçamento permite em que condições? Na condição fazendo festinha de 1 aninho, na condição de uma série de coisas, né, na vida, uma série de ter o carro tal, de ter isso, ter aquilo. De verdade, assim, nunca é tempo pra gente... Às vezes, os filhos, nós temos sim uma janela temporal, né? Existe toda a questão da idade do pai e da idade da mãe, mas nunca a gente nunca passa o nosso tempo de nós decidirmos ser mais generosos. Sermos mais generosos. Eu acho que essa é a questão, essa é a palavra. No final dos tempos, nós não seremos julgados pela quantidade de filhos que nós temos. Mas nós seremos julgados por quão generosos nós fomos, né? Tá lá no Evangelho. Quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. No meu caso específico, eu digo que os meus filhos são meus remédios. Porque os meus filhos me ensinam a ser mais generoso. Eu venho de uma família onde eu era filho único. Eu tinha tudo na minha mão. Minha mãe fazia tudo pra mim. Minha mãe tá aí na live aí assistindo. Minha mãe era aquela mãe devota, né? Muito amor, eu reconheço isso. Mas eu tive tudo na mão. E às vezes isso daí também nos desprepara para a vida, né? Em alguns aspectos. Nos deixa, às vezes, fracos, né? Porque a generosidade ela é uma força. Essa é uma luta. Eu digo para vocês aqui. Os meus filhos aqui são 5, mas todos os dias... E eles precisam dividir tudo a todo tempo. Mas só o fato de serem 5 filhos não dá a eles a virtude da generosidade. Entende isso? Que eles não ficam generosos só porque tem 4 irmãos. Precisam de uma educação.
Precisa de um processo por trás disso? Então é isso, meus amigos. E o que eu quero dizer com isso tudo? É que muitas vezes eu me via buscando a validação dos meus filhos. Ou seja, eu programei aqui que hoje não é bom, não é prudente ir à praia. Mas meus filhos estavam lá, não, pai, eu quero ir à praia, eu quero ir à praia, eu quero ir à praia. Aí eu vou, não quero desagradá-los, eu digo assim, vamos. Aí chego lá, é um desastre total, né? Porque estão cansados, porque a praia está cheia. Ora, eu tenho que confiar no meu bom senso, no meu senso. Amadurecer nessa vida é ser um pouco solitário, é tomar uma decisão solitária, é reconhecer a solidão do eu que existe numa decisão. Existe uma decisão. Na Marinha nós falamos com o comandante, ele precisa viver uma coisa chamada solidão do comando. Por quê? O comandante ele precisa estar isolado de influências, isolado das emoções, para que ele possa tomar a decisão mais prudente possível. Na nossa vida, sejamos ou não militares, tenhamos um cargo de liderança ou não, nós precisamos entender essa questão da solidão. Por quê? Porque as decisões da nossa vida precisam ser essas decisões do eu, essas decisões onde você encontra no fundo da tua alma o sentido pelo qual você está fazendo aquilo. Então, eu quero que esse ano eu precise emagrecer. Quais são as razões profundas pelo qual você precisa fazer isso? Ah, Maurício, eu sou mãe de 3 crianças e eu preciso ter saúde para cuidar deles. Então, beleza, remoe esse sentido dentro de você para que ele se fortaleça e para que a sombra de moda nenhuma você quebre esse teu propósito, entende? Porque você vai quebrar o teu propósito se as tuas razões forem fracas. Se você quer emagrecer simplesmente porque tu quer estar no shape, no carnaval, observe como teus objetivos são baixos. Estar no shape do carnaval, vamos ser sinceros, vamos empregar essa sinceridade que eu falei no início da live. O que era estar no shape no carnaval? Porra, para casa da mulher, eu quero estar gostosa para alguém vir aqui e querer me comer. É isso. Tu tá entendendo? Seja sincero, cruelmente sincero. Ah, Maurício, mas isso que você tá falando é tão sem pudor, é tão não sei o quê. É, cara, porque se eu não falo desse jeito, você não contempla a verdade. Tá entendendo? Você não contempla a verdade, você não contempla que o teu propósito que você tá buscando, ele é mesquinho, ele é baixo, porra. E se ele é baixo, ou você não vai ter força para cumprir esse propósito, ou ele vai te levar para um lugar muito ruim. Entende? Não faça as coisas, os fins não justificam os meios, tá entendendo? Não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Ou se acerta ou se erra. Tá entendendo? Não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Então, os propósitos ali, eles precisam estar alinhados e fundamentados naquilo que você tem como valor. E aquilo que você tem como valor precisa ser um valor de verdade. Tá entendendo? Essa é a grande questão. Então, quando eu digo ali pra vocês, né, que eu, no meu caso ali, da buscar validação infantil, cara, eu sou o pai, pô. Eu preciso confiar no meu bom senso. Ah, mas o meu filho vai ficar triste porque ele não entende que hoje não dá pra ir pra praia. Que ele não entenda. Eu não preciso que ele entenda. Eu não preciso que ele me diga o que é certo e o que é errado. Então é um ano pra gente aprender a fazer isso. Um ano pra gente aprender a confiar no nosso taco nesse aspecto. Para saber dizer eu. Para saber fazer as suas escolhas. Para suportar a solidão de uma decisão. Suportar a decisão de uma decisão. E a gente só vai fazer isso se nós firmarmos bem os nossos propósitos. Se nós tivermos clareza daquilo que nós queremos, daquilo que são valores. Então, meus amigos, que nesse ano nós nos programemos e busquemos, a qualquer custo, ter uma fé sólida. Não digo da fé religiosa, também é muito importante que ela seja sólida, mas dessa fé que justifica os nossos roteiros da vida, dessa fé que baliza os roteiros e aquilo que nós temos esperança. Então, que a sua lista de propósitos para esse ano, ela não seja muito longa, ela seja curta, não muito pretensiosa, né? Não muito tipo, esse ano ficarei milionário. Cara, o que disso está na tua mão? Tá, isso não está na tua mão. Isso pode estar no roteiro de Deus, não no seu. Mas na sua mão pode estar trabalhar mais arduamente. Mas se você faz um propósito como esse, de trabalhar com mais afinco, com mais concentração, com mais foco, não crie muitos outros propósitos. Se concentre nesse e crie razões para você fazer isso. Isso é o mais importante de tudo.
Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês. Estamos retomando o Papo Matinal, agora daqui de Salvador. Vou fazendo como dá, dos lugares que derem. Então, é possível que cada dia vocês encontrem aqui eu falando de algum lugar, tá bom? Mas vamos continuar aqui com o nosso Papo Matinal. E deixa eu pedir uma coisa para vocês que estão aqui sempre comigo participando. Normalmente, acompanhem os stories, entendeu? É importante vocês acompanharem os stories. Normalmente, nos stories, eu continuo falando sobre o que nós conversamos hoje. E também, normalmente, eu abro as caixinhas de pergunta lá para vocês continuarem um tema comigo aqui, instigando, conversando sobre as coisas, aprofundando, tirando dúvidas, tá? Sobre os temas que a gente fala aqui no Papo Matinal. Muito em breve nós voltaremos também com alguns papos matinais com alguns convidados. Ainda tem galera boa para vir aqui ainda. E não vou revelar para vocês quem eu chamei, tá? Mas tem muita gente legal aqui para vir. E é isso, tá bom, meus amigos? Um bom dia para vocês, um grande início de ano. Fiquem com Deus, tá? E nos vemos nos stories. Um grande abraço, até o próximo Papo Matinal.